mas pelo que o reino de Deus se manifestou na tua vida. Eu não conheço, mas Deus tem sido um ano livre ver. Por 3 ocasiões, a morte chegou face a face a ti, mas porque tinha alguém de joelho, alguém que clamava, tu vieste o livramento de Deus. O teu aniversário, essas 3 semanas, bate na porta tentando te tirar da presença do Senhor. Mas este congresso será marcado para que Deus confirme a tua chamada, fortaleça a tua vida e te dê mais na presença do Senhor, diz o Senhor das Exércitos. Quem não sente a presença do Espírito de Deus? Cuidado mensagem. Se a senhora que está gestando, não sou médico, eu sou extremamente livre dessa concepção da parte biológica, da patologia do corpo. Mas quando no ouvido do Senhor louvava a Deus, eu trazia paz no meu coração para lhe dizer bem claro: aquieta-te no coração. Porque o Deus que abençoou, o Deus que confirmou, é o Deus que vai proteger. Ninguém pode abençoar aquilo que Deus abençoa. E a palavra de Deus verbaliza para ti hoje é: ele já está ungido basta. Muitos aqui não sabem, mas hoje Deus vai visitar o teu sangue e vai visitar a estrutura Aleluia. que saberá que Deus é Deus na tua vida. Vai voltar aqui e vai testemunhar que a adoração ainda Deus manifesta milagres. Se Deus está falando aqui, quem sente a presença dele, por gentileza, levante sua mão. Você não é obrigado, mas levante sua mão e adore o nome santo do Senhor. O tema ou a temática desta confraternização, deste grande congresso, trata servir, doando a sua vida, servindo a sua vida para que outros sejam salvos. Tenho orado ao Senhor durante essas 2 semanas, passamos por 2 estados para chegar aqui. O Oscar físico ficou bem cansado, do meu lógico, racional também. Mas eu sou possuído por Deus e da sua presença. Chegando hoje no hotel, orando ao Senhor. Não saberia que era uma união feminina. E Deus me trouxe um tema. Eu quero aqui abordar em 18 a 20 minutos uma mensagem subordinada ao tema: uma mulher anônima movida pelo Espírito missionário. Uma mulher anônima movida pelo Espírito missionário. A questão de tempo, a questão cronológica, poderíamos expressar técnicas de missiologia, verbalizar certas frases de efeito para alcançar opinião e ser admitido por algum grupo de pessoas. Geralmente, quem é orador, seremos sinceros, temos uma necessidade de sermos aceitos, porque somos e fazemos parte de uma questão antropológica e temos necessidade de sermos aceitos em grupo. Mas, como disse Charles Spurgeon, se eu subir uma tribuna, estou uma necessidade de ser agradável aos meus ouvintes, eu não seria um profeta, eu seria um animador de palanque. Mas se eu anunciar o que Deus quer, eu seria um profeta agradável. O primeiro texto que tratamos trata da parte expositiva de Lucas, o único não judeu, o homem gentil que teve a honra de escrever 2 livros no canônico do Novo Testamento, diz o texto, que Jesus está com firme propósito de subir a Jerusalém. Dá-se a entender de uma ordem cultural que Jesus estava subindo para 3 grandes festas, e a qual a demonstração do seu estereótipo, da sua vestimenta, determina que poderia entendermos que seria a festa do culto da expiação, ou o culto do dia da Páscoa. Quando Jesus está subindo, ele sendo ortodoxo, ele poderia dizer: não posso passar pelo caminho dos gentios, não posso passar pelo caminho dos samaritanos. Mas a Bíblia diz que Jesus faz menção de passar pelo caminho de Samaria. O texto diz que a sua aparência, na revista corrigida, vai dizer o seu aspecto, determinado tipo de culto, tipo de festa, e eles estavam subindo para Jerusalém. O texto sacro diz que quando Jesus está subindo, ele passa pela Samaria e diz aos seus mensageiros: vamos na frente, prepare uma pousada para mim, prepare lá no meio dos samaritanos uma pousada. Ou seja, Jesus era um dos poucos rabinos que elogiava, que fazia menção, que fazia reconhecimento dos samaritanos. Na palavra do bom samaritano, Jesus faz questão de dizer samaritano. Na questão do milagre dos 10 leprosos, o único que voltou em gratidão, Jesus faz questão de dizer que é o samaritano. Mas segundo o Talmud, ou a tradição dos anciões rabínicos, é determinado que deveria ter uma oração de gratidão para todo judeu ortodoxo. Assim que ele se levantasse, bateria no peito e diria: Deus, muito obrigado, porque eu não nasci escravo, não nasci samaritano e não nasci mulher. Então, para o ortodoxo, era irrepreensível, era indigno qualquer ortodoxo passar pelo
nos limita aos dogmas, ao dogmatismo morto. Cristo não veio simplesmente explorar a religião. Cristo veio dizer que ele é superior à religião, porque a religião mata, em nome da religião as pessoas ferem, mas no nome da missão, em nome do Evangelho, ainda essa sociedade muda, porque o Evangelho é poder de Deus. Quem acredita no poder de Deus? Não dá para se entender que Cristo está indo para um lugar que come receber uma receptividade, uma hospitalidade, porque ele quebrou o paradoxo, ele quebrou o protocolo. Eu vou ser um jeito. Mas a Bíblia diz que os cristãos não recebem. Não quer sua doutrina, não quer sua mensagem, não aceita a sua missão. E a Bíblia diz que 2 discípulos se revoltam. 2 crentes, você vai entender. 2 pregadores. Toma a palavra e diz: Senhor, dá-nos autoridade. Queres que a gente ore como Elias orou? Como assim? Lá no capítulo de número 1, segundo livro histórico de Reis, que vai dizer que vieram 50 com seu capitão para prender. E ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma vocês. Aí estava lá Tiago, e deu sua atenção. Estava João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João. E é interessante que na sua doutrina joanina, no capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 7, João vai dizer assim: Deus é amor. Aleluia! E quem não ama não conhece a Deus. Quando lembramos do discípulo João, como patriarca, líder da igreja, lembramos de um homem sereno, um homem manso, homem com a sua personalidade moral, moderada. Mas no capítulo 9, aí entendemos a expressão da etimologia do seu nome, Espírito Trovão. Ei, João disse: Senhor, eu quero orar que desça fogo do céu, não é para batizar com o Espírito Santo, não. Não é para ele, não, é para matar mesmo. É para destruir mesmo. É para acabar. Vamos abrir o verbo. Eu estou preocupado. Eu dirijo a igreja desde o verbo 19, irmãos. Eu estou assumindo a tribuna para pregar em congresso em 2010. Nunca visualizei tribuna nem cartazes. Eu amo ser pastor. Agora estou preocupado que os hinos mais famosos da nossa geração fazem apologia à vingança. As mensagens mais vendidas e mais populares é: eu sou grande e tu és pequeno. Não, quem entende o que é missão não pode ser movido pelo espírito de vingança. Quem é movido pelo sangue não pode ser movido pelo espírito de ódio. Eu vim profetizar para você e você, mas assim da presença de Deus, que o espírito que habita em mim não é o espírito de um lado de ódio, mas o espírito missionário da parte de Deus. Quem acredita nisso, por favor, levante a sua mão com todo você pediu e agora. Senhor, somos teus discípulos, andamos contigo, te conhecemos. Temos autoridade que tu nos deu. Porque o nariz comigo não, viu? Começa devagar. Vamos matar, Senhor, vamos destruir. Aí tem umas deformidades pentecostais nos veículos de relacionamento na internet terrível. Tá, eu me cuido no cão, não olha pro meu marido, ele é todo meu, ele vai te matar, ele vai te pegar. Esse tipo de mensagem não é o Evangelho que eu acredito. O Evangelho, em sua etimologia, significa boas notícias de salvação. Eu gosto quando o mundo interpreta Evangelho. É quando o mensageiro, mesmo ferido, sai no campo de batalha e vê os seus amigos feridos, vai às feridas e vai à cidade. Vamos salvar aqueles que estão morrendo. Vamos gritar, vamos dar boas notícias, que vai ter um exército mais forte, que vai ter um guerreiro mais forte, e vocês não vão perder a batalha. Cadê esses missionários aqui? Ainda tem. Pelo amor de Deus, levante seu nome, qual é o nome dele?
aqui, mas veio salvar. Arrancar o perigo e dar oportunidade de vida. Quero me convidar, eu não sei o meu obrigado. Quem ainda acredita que o Evangelho salva? Levanta as duas mãos ao céu, por gentileza. Vamos, abre a sua boca e adore Ele. Não adore pela chave de ouro, não adore pela porta aberta, adore porque você tem um espírito missionário. Aleluia! O segundo texto que lemos trata que depois que Jesus faz a metodologia de ensino de evangelismo, trazendo uma parte indutiva, Jesus fala da necessidade física da mulher, travando e transmitindo a sua necessidade espiritual. Jesus aborda o assunto da sua sede biológica para a sua sede espiritual. Vem cá, mulher, sede, dá-me água. A Bíblia diz que Jesus passa, é necessário. Mas de uma concepção geográfica, bíblica, ele tinha vários caminhos da ortodoxia judaica para ele. Mas ele escolhe passar por santo, por santo, por santo. Aí, na parte do Evangelho do Espírito Santo, ou no livro histórico do Novo Testamento, é escrito também pelo médico amado, de origem grega, Lucas, ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que recebeis poder. Dínamo, explosão, locomoção. Eu não acredito em um Pentecoste que eu só pule no domingo e não marche para evangelizar. Eu não acredito em um avivamento que eu grito aqui dentro e não grito nas praças aonde eu estiver. Você está me entendendo o que eu estou pregando aqui? Tereis minhas testemunhas em Jerusalém, numa religiosidade morta. Tereis minhas testemunhas em Judeia, uma região de materialismo e valorização do ter e não do ser. E também tereis minhas testemunhas em Samaria. Berço de ódio, de rejeição, só calma, simples piada. Lugar de rejeição, de exclusão, lugar de depósito de maldições religiosas. Durante 526 anos, a única olhar que um judeu tinha para Samaria era raça misturada, credo misturado. Por quê? Capítulo de número 17 do segundo livro de Reis vai nos dizer que depois que o rei da Síria invade Samaria, ele tem uma estratégia de bélica, de oprimir e deixar a estima da nação baixa. Primeiro, quebra-se a história de pátria. Todos os documentos de história passada é queimado e jogado fora. Segundo, se mistura a crença, traz a primeira expressão que a gente pode nos dizer de secretismo religioso. Secretismo, mistura de ideias religiosas, mistura de ideias e filosofias acerca de Deus. Eles adoravam Jeová no monte e adoravam os outros deuses em marcha. Eu quero que você acorde, por favor. Misturar a falta de história passada, a falta de mistura de crença e mistura de raça. Então, durante 500 anos, a religião judaica dizia: eu tenho jeito. Aquilo que nada, que vive está mal. Mas o meu Cristo, ele não vai aonde quem se acha bom. Ele vai para quem necessita da sua vontade. O meu Cristo não é para quem enche o seu pulmão de uma soberba religiosa, levando o seu nariz da sua crista e diz: eu sou bom, eu sou crente porque eu escolhi, sou maravilhoso. Não. O Evangelho de Cristo nunca foi ensinado que você cumpre o mandamento e recebe o dom de Deus. Não. Você recebe o dom de Deus porque você é grato, você vai obedecer o mandamento. Ninguém entende o que eu estou falando. Jesus está no posto, a hora já estou concluindo. A hora disse que era a hora sexta. Que hora era? Na parte cronológica, para a aplicação da nossa cultura, a hora nona era 3 da tarde. Então, se era a hora sexta, era o meio-dia. E vai a mulher sozinha.
Jesus volta e diz: tu sendo, como ela rompe os filhos, como tu sendo judeu, visualiza isso. Como tu faz parte de uma raça, de um grupo de pessoas que me excluiu primeiro do nascimento, me excluiu como raça e me excluiu como doutrina. Fala comigo, que sou mulher samaritana. Lembra da oração de gratidão? Senhor, grande Jeová, obrigado, porque não nasci samaritano, não nasci escravo e não nasci. Glória a Deus, Jesus, mulher, se tu soubesse, se tu conhecesse, se tu tivesse acesso à informação de quem eu sou, tu me pediria água da vida. Agora vamos para uma questão de psicopatia. Aquela mulher sente ela, toda a sua formação de personalidade. O seu primeiro trauma, que quando uma criança nasce, ela tem que imediatamente ser abraçada pela mãe, porque é traumático saber que o útero que protegeu, que o útero que alimentou, é o mesmo útero que expulsa. Aquela mulher já foi cometida de um trauma já na gestação de sua mãe. Ela já era samaritana. Segundo trauma, ela nasce como então, desde a primeira respiração de seu espírito, da sua existência, ela era um instrumento de rejeição. E ela se depara com a imagem de um homem que simboliza toda a sua exclusão. Ou se lá no meu país, que é o Ceará, ela tinha sangrado, ela tinha puxado a peixeira e já era. Cara, que informação é essa, irmão? Tu é maior que o nosso pai Jacó? Tu não tem nem porta para pegar água. Que água é essa que tu está falando? Se tu beber desta água, tu tornará a ter. Você está saindo a 5 quilômetros, 50 graus Celsius, à sombra. Chega no poço, um calor terrível e uma sede imensa. Saciar, alivia, mas depois ela vai me voltar pelo mesmo caminho, pelo mesmo calor. Os proteanos que dizem que são os preguiçosos de pensar, admite que dentro do psique humano existe um vazio. E nesse vazio ele precisa de um refúgio, ele precisa preencher com coisas externas para poder tirar o seu tormento pessoal. Ele até transita, pede, ele até bebe, mas quando passa os momentos de êxito emocional, está o vazio. Jesus, eu estou vendo o teu vazio, mulher. Tu está tendo momentos de alimentação que tem a ver com sermão do missão, calma. De agonia. De repente, se tu tornar a beber dessa água, tornará a descer. Mas se tu beber da água que eu te dou, tu não só vai saciar a tua sede, mas dentro do seu interior, desse interior traumático, desse interior cheio de feridas, desse interior cheio de rachaduras, o Espírito de Cristo vai poder fortificar a vida. E agora, Senhor, por isso desculpa, eu não quero ser deselegante, mas o pastor afirmou em autoridade, só saia se for questão de muita urgência. A Bíblia diz que Jesus volta e diz: mulher, chama o teu marido. Vai lá, canta lá. Ela volta e diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus volta e diz: disseste? Porque tu já tiveste 5 divórcios. E hoje tu estás te relacionando com um homem que não é teu.
Mas o que eu acho lindo de Jesus, que no nascimento ela não podia ser nada. E como raça ela não podia ser nada. E com as escolhas da sua vida também ela não podia ser nada. Mas como Jesus entra na vida de um homem, na vida de um homem, deixando de ser roda, poço simples e se tornando vida. Aleluia! Quem tem essa presença na vida, por favor? Sabe quem tem eu? Sabe por que você não está orando? Sabe por que você não está se alegrando? Porque você ainda, você é muito sincero, é possuído pela prepotência religiosa. Você acha que você é grande porque você é bom. Você acha porque Deus vai te usar porque você tem qualidades humanas. Deus não usa ninguém porque este é bom. Deus usa alguém porque ele é bom, porque ele tem, porque ele diz, ele. Os filhos de um pai analfabeto, os filhos de uma mãe semi-analfabeta. Os semi-analfabetas, Deus com 16, 17 anos de idade. Neto de alcoólatra, filho de alcoólatra. Segundo a sociologia, eu seria um paradigma que ia tornado sobre mim, que eu levaria a imagem do meio que eu fui criado para ter a minha morte. Criado uma rodada por nome inferninho em Fortaleza. Dá para imaginar o lugar? Eu sei do seu missionário. Aonde tem o espírito da rejeição, aonde tem o espírito da exclusão, a igreja é possuída pelo espírito missionário. É a frase diferente. Se Deus está falando que eu já tenho que acabar, eu quero te convidar, levantar as suas mãos ao céu, por favor. E agora ele, se você tem acesso a essa graça, se você foi possuído por essa vida. As suas escolhas morais não tinham resposta para ela. O contexto teológico do judeu e dela não tinha resposta para ela. Mas foi ele é necessário. Aquilo que ela volta e diz: vejo que tu és um profeta. Ela começa chamando Jesus só de nome. Depois do relacionamento, ela reconhece que tu és um profeta. Tu és o ornato. Olha para mim, por favor. Puxa de ver. Vê 10 minutos. Vejo um oráculo, ou seja, alguém que tem um condutor de um mover sobrenatural que revela passado, presente e. Tu é profeta? Então, peraí. Deixa eu depositar em tu todas as minhas complexidades. Tu não é profeta? Então me responda porque eu nasci mulher. Me responda porque eu tenho esses traumas. Eu quero saber! Já parou quando Deus usa alguém em revelação? As pessoas já chegam a ficar mentindo. Fala alguma coisa aí. Mas vamos ter isso aí, ela volta e diz: você é profeta? Então quero que me responda. Não é porque eu primeiro que ela estava dando Deus certo. Ela não queria saber nada da concepção de humanidade dela. Ela queria alcançar um propósito de existência. Ela volta e diz: então me responda uma coisa. Durante 500 anos há uma grande briga que os samaritanos adoram em Jerusalém, no Monte da Bênção, e os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Os adoradores lá, há uma briga que é mais próxima de Deus e que não é. Então me responda, onde se deve adorar? Ela volta e diz: espera aí, mulher. A hora vem que nem os cultos mortos de Jerusalém, e nem os cultos misturados dos mortos por aí, que Deus vai achar adorador. Mas a hora vem, e já chegou, que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito.
se raspa, então você vê que ninguém dá nada, e eu acredito que em Deus eu deixo de ser uma dúvida e me torno adorador. Eu deixo de ser tímido e me torno adorador. Eu deixo de me esconder e vou me revelar, porque eu sei quem eu tenho adorado. Cadê os adoradores? Ei, Blumenau tem adoradores, tem ou não tem? Mas o que tem a ver essa exposição com missões? A salvação vem do judeu. Vocês adoram que não conhecem. Como assim, Senhor? Ei, Nicodemos era doutor em divindade, e não conheceu o poder de Deus. Uma mulher que ninguém sabe o nome, só se entende que ela se escondia, aleluia. Só se entende que ela era anônima, só se entende do seu erro, do seu nascimento, mas ela volta com uma das respostas das perguntas teológicas que durante 5 séculos ela estudada. Ei, estamos esperando o Messias.
quando ela chega lá, ela não veio tudo. Ela não veio tudo. Ela leva um convite. E a geração de Samaria não será lembrada como rejeitados e excluídos, mas como um campo de grande avivamento missionário. Achando grande, mas não está dando resultado nenhum na obra. Mas o que vem de anônimo nos presídios, nos hospitais, nas Samarias da vida se prepara. O Espírito de Cristo vai invadir a sua vida. Quem recebe essa palavra, se coloque em pé por gentileza. Levante sua mão agora em nome dele. Agora em nome dele. Camisa preta, é jovem, levante suas duas mãos para cima, meu filho. Esta é a sua pergunta. Desde 2012, Deus, tu realmente tem um plano na minha vida? Deus, tu vai me usar mesmo, mas sou tão pequeno, eu já falhei tanto. Deus não está atrás de quem é bom. Esta é a palavra de Deus para ti. Pergunte mais não. Ele já liberou a unção. Anote a data de hoje. Porque tu não vai correr na terra. Tu vai voar. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é lindo. Não se preocupa, aquela porta está fechada assim. Mas é por um pouco tempo. Porque Deus está te preparando para colocar em algo maior, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou pregando em uma Assembleia de Deus. Estou aqui tem grande pentecostal que ainda acredita no batismo com o Espírito Santo. Ainda tem! Abra suas mãos. Primeira oração que eu quero fazer é para você que é crente, que é um anônimo. Para os artistas e profissionais de tribuna, o propósito é ser conhecido. Mas para o missionário anônimo, o seu propósito é fazer Cristo conhecido. Vou repetir. Para os profissionais de tribuna, os artistas de plantão, o seu propósito é ser conhecido. Mas para o missionário, o seu propósito é fazer Jesus conhecido. Eu quero fazer uma oração bem rápida para os anônimos. E Deus vai usar a partir de hoje. Já está te usando, mas vai te usar muito mais. Corre aqui na frente. Já soube nada, não é? Você entendeu? Você entendeu? Aleluia! Então corre, irmão. Canta, Sandra. Canta, solta o som.
falha, que você erra e que você sozinho não tem poder de mudar. Aceitar Jesus é ter coragem de levantar a mão publicamente e dizer: eu necessito de Cristo, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia. Tem alguém nessa noite que necessita fazer essa aliança com Cristo? Não? Tem alguém nessa noite que precisa voltar para a casa dos pais, do Pai? Tem alguém para Jesus? Não, deixa eu orar por você. Sou Newton. Eu não entendo o que ele fala, mas eu preciso lhe falar. Permaneça neste propósito. O Evangelho não é guerra. Continue sendo esse representante da paz. Do ministério tal, do ministério B. Não. Deus tem achado em ti um pacificador, alguém que trabalha pela paz. Até domingo, até o final dessa festa, Deus vai trazer algo que vai alegrar seu coração. Muitos aqui não sabem da tua batalha, mas Deus conhece a sinceridade do teu coração, diz o Senhor. Deixa eu orar para você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço por tua misericórdia, sua compaixão, Senhor. Nós estamos com as nossas mãos estendidas, Senhor, e com lágrimas derramando. Muitos irmãos estão se doando completamente à tua voz, porque